Meus irmãos, vamos então para Mateus 22, 39. Mateus 22, 39. É claro que talvez as pessoas pensem, mas esse texto ele é muito comum, ele é um texto já bastante batido, mas eu tenho quase que certeza que boa parte de nós, quando olha para esse texto, se detém numa parte apenas. E esse texto ele fala sobre três tipos de relacionamento que nós devemos travar na nossa existência: o relacionamento com Deus, o relacionamento com o outro e o relacionamento consigo mesmo. E quando a pessoa tem um desequilíbrio nesse relacionamento, a tendência mesmo ela sendo crente, ter um tipo de disfunção no viver diário. Tem gente que diz que Deus está sempre em primeiro lugar, só que muitas vezes não está. O que está em primeiro lugar é a sua religião, o que está em primeiro lugar é a sua denominação, o que está em primeiro lugar é um costume da sua igreja, o que está em primeiro lugar é a posição que ela tem na igreja, e ela confunde isso com Deus, e não é. Porque quando Deus está em primeiro lugar, a gente está disposto a perder tudo isso por causa dele. E se a gente não está disposto a perder isso por causa dele, é porque ele não é a prioridade. Eu não sei se dá para entender isso. É como, por exemplo, eu já fui presidente da minha associação por 5 mandatos. Eu escrevi para o campo fluminense, para o campo brasileiro, escrevi artigo no Jornal Batistas e tudo tal. E aí, para mim, é importante essas coisas. Só que, se Deus falar assim, Roberlan, você joga tudo isso no lixo por amor a mim, e eu falar assim, Senhor, peraí. Ou seja, eu disse durante anos que Deus estava em primeiro lugar, mas não estava. O que estava em primeiro lugar era a minha projeção denominacional. Eu não sei se deu para perceber a diferença. Parece a mesma coisa, mas não é. Senhor, estamos a teu serviço. Estamos a teu serviço do meu jeito ou estamos a teu serviço do teu jeito? É aí, e isso é o seguinte, eu não posso dizer para você, você não pode dizer para mim. É a gente que com honestidade olha para dentro da gente e percebe. Isso não tem como a gente conversar. Eu vou dizer para você que ama a Deus acima de tudo. Você vai dizer para mim que ama a Deus acima de tudo. Mas lá no fundo nós sabemos. E aí, é claro, com todo perdão, né, às mulheres, eu lembro da minha mãe que dizia que amava todos os filhos igualmente. Não vou concluir porque eu posso arrumar problema. E nesse caso, às vezes a gente está dizendo o negócio, né? Só que aquilo que a gente fala muitas vezes não corresponde àquilo que realmente é o fato. Falei no caso de Deus. A questão do amor ao próximo. É muito comum que a gente diga, não, eu amo o próximo, eu amo o próximo, eu amo o próximo. Mas como estávamos conversando aqui agora há pouco no intervalo, tem cristão aí que faz declarações de ódio ao presidente da República. Não estou dizendo que ele é perfeito, não estou dizendo que ele mora no meu coração, eu não estou dizendo que ele é a pessoa mais maravilhosa do mundo. Só estou dizendo que eu, como cristão, preciso amar assassinos, preciso amar pedófilos, preciso amar mentirosos, preciso amar adúlteros. Não estou dizendo concordar, não estou dizendo passar a mão na cabeça, não estou dizendo isso, estou dizendo que preciso amar, né? E tem gente que não consegue amar, às vezes, o seu irmão em Cristo da mesma igreja, mas diz que ama o próximo. Ele canta dizendo que ama o próximo. Quantos de nós já não cantamos? Uma família sem qualquer falsidade. E a gente sabe que na prática a teoria é outra. A gente pode confiar em todo mundo que se diz irmão? Não sei se dá para perceber. Eu, por exemplo, quando eu estava gravando o meu CD, eu procurei um irmão, né, o Claudinho Luiz, ele é um cantor lá de São João de Meriti, e eu falei assim, cara, eu preciso de um estúdio, mas não me passa para mão de crente. Não quero trabalhar com crente. Aí alguém diz assim, mas é absurdo, como é que pode? Porque eu sou crente há um pouco de tempo e já trabalhei em 2 empresas em que os patrões eram crentes e meus colegas de trabalho eram crentes. Então a gente sabe que o fato da pessoa ter uma religião não quer dizer que o evangelho a transformou, só quer dizer que ela tem uma religião. E aí, mas e como é que a gente faz? Aí Gálatas 5,16. A gente vai ter que ter uma caminhada com Deus e Deus trabalhar na gente. Porque eu que estou falando isso para você,
eu tenho que todo dia também visitar meu coração, porque nem sempre Deus está em primeiro lugar, e nem sempre eu amo o meu próximo. Desculpa dizer isso para você, eu que estou pregando, era para eu estar no nível melhor, né? Mas não estou. Então, é um tipo de situação que assim, a gente fala, mas a questão não é o que a gente fala, é o que a gente vive. Até que ponto, por exemplo, minha esposa é meu próximo, até que ponto eu me importo com ela como eu me importo comigo? Meu filho é meu próximo, até que ponto eu me importo com ele como eu me importo comigo? Até que ponto aquela hora que ele acorda de madrugada reclamando porque molhou a fralda, e eu finjo que estou dormindo para a Gisele trocar, ou eu vou e levanto e troco ele? Pode parecer bobeira, gente, mas é um gesto de amor. É um gesto de amor. Proteger o meu filho e proteger a minha esposa é um gesto de amor. Não estou dizendo, tá, pelo amor de Deus, que se você fez isso, né, na criação dos seus filhos, né, não estou dizendo que Deus está me usando para te deixar com a consciência pesada, não. Eu só estou dizendo que assim, na minha concepção, eu não estou amando como deveria nem a minha esposa nem o meu filho. Ah, mas você é pastor? Sou pastor, mas sou de carne e osso, e quem é de carne e osso dá mole, peca, e o Satanás dá rasteira. Não tem essa, né? O diabo, na hora de me derrubar, ele não olha minha carteirinha da ordem, ele não faz isso. Então, aí diante dessas situações, eu falei do amor a Deus, do amor ao próximo, né? Conforme eu falei aqui, você pode discordar, falei até com os irmãos, você pode discordar do presidente da Câmara, do presidente do Senado, do presidente do STF, do presidente da República, mas daí a desejar o mal, aí você já está deixando de ser cristão, é diferente. Eu quero Shekinah, não obedeço pai e mãe, tem alguma coisa errada. Que avivamento é esse que você não faz o básico, né? Eu quero salvar o mundo, mas não lava a louça de casa. Então, são pequenas coisas, né, que se a gente parar para pensar um pouquinho, a gente abaixa a cabeça e ora como publicano. Senhor, eu não sou digno nem de levantar a voz para falar contigo. Mas se a gente não tiver esse autoexame, como fariseu, a gente ora de si para si, como assim? Eu dou o dízimo de tudo, eu faço isso, aí eu quase vejo Deus olhando para baixo, fazendo assim: você está fazendo o que? É propaganda? Você quer me impressionar? Você quer que eu fale assim, ó? Entende? E aí tanto que é que quando essas pessoas têm problemas, o que elas dizem? Mas eu sou teu servo. E eu quase vejo Deus falando, né? Sabia não. E aí nesse caso, porque o fulano faz isso, o Beltrano faz isso, e eu... Ah, então você anda certo porque você quer que tudo dê certo na tua vida. Você não anda certo porque você me ama. Aí, eu não sei se dá para perceber que esse diálogo desagradável que eu estou tendo com vocês, é esse diálogo desagradável que eu tenho dentro de mim e que, de certa forma, é isso que me ajuda a não me envaidecer, porque eu sei quem eu sou. E quando eu esqueço, é claro, a irmã Glória, a Gisele me lembra. E nesse caso, né, voltando para cá, né, vamos para o que eu queria realmente dizer aqui no texto. No versículo... a partir do versículo 35, você vai ver, né, que Jesus está sendo testado, aquilo que a gente conhece como pergunta capciosa. A pessoa, ela sabe a resposta, mas ela te faz uma pergunta, porque ou ela quer te testar, ou ela quer te deixar numa situação difícil, coisa do Satanás. Então, aí nesse caso, o cara vai lá para experimentar Jesus. Pergunta qual é o grande mandamento. Espera aí, então existe algum mandamento maior do que o outro? Então é uma coisa mais ou menos assim, para ver se Jesus, né, tropeça em alguma coisa. E aí, sem falar uma outra situação, entre eles havia uma compreensão de mandamentos negativos e mandamentos positivos, além dos 10 mandamentos. Então era um negócio mais ou menos 365 mandamentos que era de coisas para não fazer, e outros mandamentos que eram para se fazer, davam um total, se eu não me engano, acho que de 618. E aí nesse caso, qual é o mandamento mais importante? Uma coisa mais ou menos assim. E aí Jesus vai e fala aquilo que a gente conhece, né? Amar a Deus, né, de todo o coração, toda a alma e todo o pensamento, ou seja, amar a Deus por inteiro. Tem gente que ama a Deus no sentimento, estou apaixonado por Jesus.
Tem gente que ama a Deus no pensamento, estuda tudo sobre Deus. Tem gente que ama a Deus no comportamento, é a ética social, é isso, é aquilo outro. Só que a Bíblia diz que é para amar a Deus por inteiro, totalmente. Tem aquele cara que, por exemplo, pastor, quando eu leio a Bíblia me dá uma zonzeira, me dá um sono. O que é isso? É o demônio, irmão. Aí nesse caso, né, tem gente que tem essa dificuldade. Mas se vier um concurso para a Polícia Federal, o cara que tinha sono para ler a Bíblia, ele estuda igual um doido. Aí é como, por exemplo, aquela pessoa que não tem dinheiro, né? Eu não posso ser dizimista porque eu não tenho dinheiro. Bem, dízimo é do que chega. Se eu ganhar 10 reais, eu tenho como dar dízimo, sim. Se eu ganhar 10 centavos, talvez não, porque as moedinhas sumiram. Mas agora, se eu ganhar R$1, eu posso ser dizimista, sim. Mas aí o cara diz que não pode ser dizimista. Aí você vai ver o tênis do abençoado, é mais de 600 reais. Mas ele não pode. Então, eu não sei se dá para perceber que assim, é para amar Deus completamente, em todas as áreas. E aí eu não sei você, mas eu levo bomba, porque eu sei que não é bem assim na minha vida. Eu sei que não é. Eu sei que existem áreas em que eu sou como peixe na água, mas eu sei que tem áreas que eu sou débil. Eu sei que tem áreas que assim, eu não correspondo ao que eu deveria ser. A parte legal é que, como a salvação é pela graça, Deus não vai me amar mais, nem vai me amar menos. Mas a questão não tem a ver com Deus, tem a ver comigo. Eu quero ser um prazer para Deus, mesmo que eu nunca atinja ao status de perfeição que Ele exige. Mas quando a gente ama alguém, a gente quer fazer o melhor, né? Então é como, por exemplo, vez por outra, sempre, né, alguém aqui na igreja me trata com carinho que me faz pensar o seguinte: poxa, eu fico sempre com aquele sentimento de dívida, de como assim, é como aquela pessoa que te dá uma carona e você fala assim: poxa, assim que eu puder eu também vou fazer alguma coisa de volta, né? Então, por exemplo, você sabe que aquilo que você vai fazer não vai pagar. O carinho de alguns irmãos aqui por mim não tem como eu pagar, mas você quer de alguma forma retribuir. Ou seja, eu não tenho como pagar o que Deus faz por mim. Mas há um desejo, só gente ingrata que é infeliz, né? Porque assim, ela acha que nunca ganhou nada, ela acha que todo mundo deve a ela, né? Já viu aquele filho que assim, meu pai nunca me deu nada, miserável, ele está debaixo de um teto, ele come arroz com feijão, ele tem um calçado no pé, ele tem uma camisa, ele vai para a escola e o infeliz consegue dizer que os pais não fazem nada por ele. Mas tudo bem, eu devia falar abençoado, né? Mas nesse caso aqui, observa bem como é que são as coisas, aquele sentimento de assim, peraí, né, que darei ao Senhor, eu não tenho nada que eu possa dar, mas ainda assim eu quero dar, é gratidão, né? Eu não tenho como devolver a Ele, mas eu posso abençoar pessoas que Ele ama, e quando eu faço isso é um jeito de dizer alguma coisa. Então percebe que o amor a Deus tem que ser aquele negócio de toda a alma, né? Você dedica suas emoções, você dedica seus pensamentos, você dedica suas ações, tudo que você puder, que nem você faz com as outras coisas. Porque quando é para ganhar dinheiro, quando é para ter uma boa posição social, quando você está apaixonado por uma menina ou por um rapaz, você não vai fazer o seu melhor? Por que quando é para Deus é o que sobra, é o que dá, é quando dá, e aí depois fica aquela cara de pau dizendo que Deus está em primeiro lugar? Não é verdade. Por exemplo, peço desculpa aqui aos irmãos, mas assim, muitas vezes eu tenho dificuldade quando as pessoas ficam, ministério de louvor, ministério de louvor, ministério de louvor, quando o pessoal não estuda a Bíblia, o pessoal não apoia o trabalho da igreja. Eu lembro que uma vez eu tive uma reunião com o pessoal e falei assim: desculpa, vocês não são ministério, vocês são uma equipe. Por quê? Porque ministério é serviço, e serviço é coisa de servo, e servo não tem vontade. Se a gente é estrelinha, a gente não é ministro. Mas o problema é que a gente usa a palavra para uma coisa, mas faz outra, como se nada tivesse acontecendo. Imagina, você tem um problema no joelho esquerdo, e o médico fala assim: vou operar o joelho esquerdo, mas ele vai cortar o joelho direito. Você não vai achar isso absurdo? E a gente às vezes faz isso no dia a dia, né? É um negócio complicado. Então, tudo bem que nós estamos vivendo numa época que não é o Pablo Vittar, é a Pablo Vittar. Uma época que não é a Tammy Gretchen, é o Tammy Gretchen. Eu sei que a gente está vivendo num tempo mais ou menos assim, né? Em que uma coisa é outra coisa.
eu quase me sinto um louro no corpo de crioulo. Estou quase me sentindo assim, né? Um milionário no corpo de pobre. A coisa está mais ou menos desse jeito. E aí, nesse caso, nessa confusão de palavras, muita gente não para pensar na seriedade, né, das exigências divinas. E aí a gente vê que o primeiro e grande mandamento é esse: Deus em primeiro lugar, com todo o nosso ser, né? Eu amo a Deus acima de tudo e com todo o meu ser. E o segundo mandamento, que é o que eu quero comentar mais ou menos nesses 20 minutos que a gente tem aqui, é o seguinte: quando Jesus fala, o segundo semelhante a este, ou seja, assim como é tão importante amar a Deus em primeiro lugar com toda a nossa vida, assim como eu preciso amar o próximo como eu me amo. Então a gente percebe que não há amor a Deus sem amor ao próximo. E aí eu volto a dizer, crente, por exemplo, que deseja, né, que os diáconos aqui não usam gravata não, né? Então, por exemplo, crente, né, que deseja a morte. Eu lembro quando o ex-presidente Lula estava com câncer, tinha gente desejando a morte do cara. Eu entendo que um crente que faz isso não vem com conversa de que ama a Deus, não ama a Deus, né? Tudo bem que de repente a pessoa compreende amor igual o Alexandre Pires, né? Estou fazendo amor com outra pessoa, posso até gostar de alguém, mas é você que eu amo. Só que com Deus não tem esse papo. Ou você o ama ou não o ama. Pode ser até um amor imperfeito, mas é o seguinte: se você ama Deus, você vai amar o próximo. E quando você percebe que você não ama o próximo como deveria, você vai lá no altar de Deus e fala assim: me ajuda a amar. Como eu disse, por exemplo, para mim não é fácil amar um estuprador. Para mim não é fácil amar um cara que bate na esposa. Para mim não é fácil amar alguém que mata os próprios pais por causa de herança. Claro que não é. Eu preciso de um milagre de Deus para isso. Agora, se a gente pensar em amor como fazer o bem e desejar o bem, eu posso, por exemplo, pedir a Deus nas minhas orações que essa pessoa mude. Eu posso pedir a Deus que essas pessoas sejam transformadas. Isso já é um gesto de amor. Agora, quando eu fico assim, tomara que o presidente Lula morra de câncer, tem alguma coisa errada com o meu cristianismo. Quando eu estou torcendo pelo coronavírus para o Bolsonaro morrer, tem alguma coisa errada com o meu cristianismo. E eu vou usar o meu exemplo simples, né? Quando eu finjo que estou dormindo, né, para minha esposa trocar o meu filho. Pastor, você faz isso? Já fiz, irmão, pode me julgar. Mas já teve vez também que a consciência pesou e eu levantei. Estou sendo honesto. E nesse caso aqui, mas você é pastor? Sou gente, irmão. Eu pego, principalmente quando eu canto. Tudo entregarei. E nesse caso aqui, a gente, por exemplo, vai reparar que ele está dizendo que semelhante a esse é: amará o teu próximo como a ti mesmo. E aí eu quero parar no como a ti mesmo. E a proposta, né, é justamente essa: ame-se. E isso não é egoísmo. Eu não sei se dá para perceber que muitas vezes, por causa da consciência pesada e do sentimento de culpa, a gente não se ama. Ah, mas a Bíblia diz que se alguém me der um tapa na face, eu tenho que virar o outro lado. Mas será que a Bíblia está dizendo que é para todo dia você botar a cara para a pessoa te bater? Será que é isso mesmo que a Bíblia está dizendo? Né? Então é importante a gente observar que a ideia é que você releve, que você ande a segunda milha, que você não fique se vingando. A ideia é muito mais do que um aspecto físico. A ideia é o seguinte: eu não vou ficar dando confiança para as provocações de Beltrano. Eu não vou permitir que a ofensa dele me ofenda. É uma coisa mais ou menos assim. Agora, isso não significa que eu não vou me valorizar. Aí é que é o negócio. Ontem, eu pelo menos sou fã de carteirinha de um pastor presbiteriano, pastor Jeremias Pereira, da 8ª Presbiteriana em Belo Horizonte. E aí ele tem um quiz no Instagram, que ele diz o seguinte: pergunte-me o que quiser e eu respondo o que eu quiser. E aí uma dona falou: pastor, eu tenho 46 anos de idade, estou divorciada, não tenho filhos, e
preciso de um conselho. Como é que eu faço? Estou sem o útero e o meu ex fica desfilando com a atual esposa na porta da minha casa. E aí ele deu uma resposta lá, acho que era para ela ser firme, para ela ser forte, aquela coisa todinha e tudo tal. E aí eu conversando com a minha cunhada, que a gente estava comemorando os 82 anos da minha sogra, então a família estava reunida. E aí eu falei com a minha cunhada, eu falei, olha gente, peço até que você me desculpe, Lourdes, que é o nome da minha cunhada, mas assim, eu não sei se é porque a mulher é um ser complexo, não disse complicado, disse complexo, amém, irmãs, né? Eu não sei se porque a mulher é um ser complexo, ela não percebe que o homem é simples demais de funcionar, né? Tanto que se você quiser derrubar um cara, nos 4 passos você faz isso. A mulher já depende da umidade relativa do ar, se está acontecendo isso, né? É mais diferente. E aí nesse caso, o que acontece? Nessa situação, né, para vocês não acharem que eu falo da Gisele só nas costas dela, né, mas eu canto para ela Complicada e Perfeitinha dos Raimundos. E voltando para cá, em relação a isso aqui, eu estava falando para ela, eu falei assim, gente, olha só, vamos lá, quer ver uma coisa? Às vezes a mulher, ela vive em torno do homem, e ele se acostuma com isso, e ele acha que ele é o cara da situação, como se ele estivesse fazendo um favor para ela. E aí ela tura, e por aí vai. Porque parece que é o seguinte, ninguém vai querê-lo. Parece que muitas vezes, o que vai acontecer? Ela está ali para não perder a vaga. Tudo bem, eu não nego que se a gente for olhar mercadologicamente, a olho nu, nasce mais mulher do que homem, morre mais homem do que mulher. Pelo menos olhando, né? Na minha família o que não falta é mulher, homem é um aqui, pingão lá, mais ou menos assim, né? E na questão de morrer, a gente sabe que mulher vive sentindo tudo e não morre. Homem não sente nada, mas quando vai, fica no hospital. Quando não morre logo de uma vez, né? Porque o homem está sempre forte, está sempre bem, não toma remédio, não vai ao médico, né? Se falar de exame de próstata, então, aí que ele não vai mesmo, porque ele é macho. E aí nesse caso, o que acontece? A gente sabe que se for olhar mercadologicamente, a mulher está no prejuízo. Nasce mais mulher, morre mais homem. E se a gente for olhar dos que estão vivos, né, metade muda de time. E aí sobrando, né, da metade, 25% que é mais ou menos gente boa, já estão casados, sobraram os pilantras por aí. Então eu não sei se dá para perceber que assim, dá para entender às vezes a insegurança da mulher. Só que quando ela não se ama, o desgraçado percebe. E se ele perceber, ela está lascada. E aí eu estava falando isso para minha cunhada, eu falei, gente, é tão simples isso. Eu evito até dar esse tipo de conselho, irmão Paulo. Por quê? Porque aí os maridos ficam com raiva de mim. Porque o que acontece? Você fala para a irmã, dá um tapa nesse visual. Vai para a academia. Começa a malhar glúteo. Vai que vai. Duvido se ele não vai abrir o olho contigo. Mas sabe o que a tonta faz? Conta para o marido se bobear vai querer me dar uns tapas e ela vai voltar para aquela vida de Amélia, ficar de pano de chão e de capacho. Aí eu tenho que ficar na minha. É melhor soltar na mensagem do que no gabinete. Então nesse caso, porque senão ela ainda vai falar assim, pastor falou que se eu fizer isso, tu vai me dar valor. Pronto, estou lascado. Então nessa situação, eu estava falando com a minha cunhada, eu falei, é simples. Porque quando o camarada começar a perceber que a pele está menos flácida, quando ela dá tchau, isso aqui balança menos. As outras coisas também que parar de balançar aí que ele vai ficar ligado. Quando ela, por exemplo, está ali firme, está se cuidando do cabelo, cuidando da unha, andando legal, aí ela passa com ele, né? Porque como eu já falei, homem é simples. Tá um monte de mulher jaburu, você andou direitinho, o cara já olha. Aí o marido tá do lado e fala assim, epa, eu já vou ter que tomar banho antes de dormir agora. Entende? Eu já tenho que botar um perfume, eu já tenho que me barbear. Eu já tenho que engraxar o sapato, eu já tenho que consertar aquela pia. Por quê? Porque ele está percebendo que a mulher está valorizada. Aí alguém vai dizer assim, pastor, minha mulher está velha, sempre tem um chinelo velho para um pé doente, sempre tem. E aí nesse caso, observa bem como é que são as coisas. Amor próprio. E às vezes a pessoa ela não tem isso.
Eu usei esse exemplo. Por que eu usei esse? Porque você percebe que em relação à questão, a própria Bíblia diz, qual é a dificuldade da mulher? Submissão. Qual é a dificuldade do homem? Amar. Por isso que Deus cobra do homem amar. E não é o amor erótico, não é o amor da lingerie vermelha, é o amor do tipo, estou ali do teu lado, independentemente da sua aparência, da sua idade, do seu estado emocional, da TPM, da menopausa, independente de tudo. É isso que a Bíblia está mandando, porque isso não é fácil para o homem, isso não é fácil, né? E a gente sabe, né, que assim, não as mulheres de Belford Roxo, mas lá de Caxias, elas sofrem de simitidez aguda, elas, né, o que tu vai fazer? Tu vai para onde? O que é isso? Não sei o que lá, né? Então, e nessa situação, a Bíblia dá essa recomendação. E qual é o problema da gente? Às vezes a gente não se valoriza. Eu lembro que eu fui participar de um fórum ou simpósio numa igreja da região oceânica lá em Niterói. E aí, sabe quando você está num evento que só tá aquelas pessoas que você admira? E aí eu falei assim, gente, pelo amor de Deus, eu estava com um casal que tinha me levado, né? Porque eu estou no 4º ano de tratamento de depressão e eu estava no meu 1º ano, então eu tomava medicamento, eu estava meio grogue, não podia dirigir, né? Aquela coisa todinha. E aí nisso, essa igreja me chamou e eu pedi esse casal para me levar, né? No meu carro mesmo e tudo tal. Falei, gente, o que eu estou fazendo aqui? Porque essa gente é muito fera. Aí a esposa do irmão falou assim, pastor, se você também não fosse, eles não lhe chamariam. Se eles colocaram você junto com eles ali, é porque eles veem algo em você. Mas você percebe que a questão não é o que aquela igreja via em mim, era o que eu via em mim, ou o que eu não via em mim. Percebeu a situação? Às vezes a questão não é quem você é como você se vê. Às vezes a questão não tem a ver, né, com a ideia que as pessoas têm de você, mas a ideia que você tem de si mesmo. A questão não é o quanto as pessoas valorizam você, mas é o quanto você se valoriza. E aí eu comecei a observar que boa parte de nós tem problema de autoestima. E quem tem problema de autoestima, muitas vezes faz o quê? Aceita tudo de todo mundo, porque não se valoriza, ou critica todo mundo, porque o único prazer que essa pessoa tem é diminuir os outros. Porque diminuindo os outros, ela disfarça o sentimento ruim que ela tem acerca de si mesma. Aí eu pergunto, como é que alguém assim vai amar o próximo e como é que alguém assim vai amar a Deus? Essa pessoa ela não tem um discernimento do que é amor. Eu não estou dizendo que eu tenho, irmãos, porque como eu falei aqui, muitas vezes eu tenho um sentimento de inferioridade, muitas vezes eu tenho aquela ideia de querer às vezes desmerecer alguém para parecer que eu sou especial. Já viu aquela menina que ela é mais ou menos, ela anda com a mais feia do que ela para todo mundo achar que ela é bonita? Então isso às vezes acontece com a gente, né? Acontece um negócio desse, mas agora eu não sei se dá para perceber que como diz Paulo Freire, né, eu assumo ser condicionado, mas não determinado. Quando eu tenho consciência de quem eu sou, eu começo a me tratar. Agora, quando eu não tenho consciência de quem eu sou, o inferno são os outros. É o outro que tem que melhorar, é o outro que tem que não sei o que lá, é minha esposa que tem que não sei o que, é o meu filho que tem que não sei o que, e assim por diante. Aí quando a gente vai ver, a gente é norteado pelos outros, responsabiliza os outros, mas é a gente que está cuidando mal da vida da gente. Então a gente percebe aqui que o texto está deixando claro que, olha, o segundo semelhante a esse é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ou seja, você deve amar o teu próximo, mas não além e nem a quem. Qual é o problema da gente? Às vezes a gente ama o próximo, mas a gente ama o próximo mais do que a gente se ama. Eu lembro, por exemplo, de uma irmã que estava cortando um dobrado, porque o filho dela quis entrar, né, para a vida do crime, e assim, ela investindo nele, né, escola, curso, escolinha de futebol, aquele negócio todinho e tudo tal. E aí chegou uma hora que ela começou a achar que ela não era boa mãe. Eu falei assim, olha, se Deus pensasse assim, ele diria que não é um bom Deus.
porque você orienta o voo, mas quem voa é o seu filho. Você dá a direção, mas ele pode atender ou não. E você pode ser um excelente pai, uma excelente mãe e ter um filho rebelde e medíocre. Quer ver uma coisa interessante? Quer ver uma coisa? Saul era um pai estúpido e Jonatas era um filho sábio. Davi era um pai temente a Deus e Absalão era um ímpio. Eu não sei se dá para perceber que assim, tem coisas que você pode fazer para influenciar a formação do seu filho, mas tem coisas que é ele que vai decidir. É como, por exemplo, e o filho que não tem pai? E o filho que cresceu sem mãe? Mas aí o que acontece? Às vezes essa mãe, ela está se responsabilizando por coisas que não tem a ver com ela, tem a ver com ele. E diante dessa questão, né, eu gostaria, sabe, que você estivesse pensando comigo sobre a importância de você se amar, de você se valorizar. E pode parecer bobeira, mas quer ver uma coisa? Estude mais. É um jeito de você demonstrar que você se ama. Cuide-se mais. Por exemplo, quando eu venho aqui para cultuar, colocar a oferta no gasofilácio, beleza, eu estou de cabeça baixa porque eu estou diante de Deus. Mas eu entendo que, peraí, ombro ereto, olhando para frente. Eu não sou menor do que ninguém porque sou negro. Eu não sou menor do que ninguém porque sou pobre. Eu não sou menor do que ninguém porque moro em casa de aluguel. Está dando para entender? Eu estava conversando, né, com um gerente, né, da Associação de Proteção Veicular, e ele tinha comprado um Honda, né, e aí a gente estava junto, né, no carro dele, aquela coisa todinha, e a gente batendo um papo, e ele estava falando sobre a importância dele ter aquele carro, né, pelo fato de assim, chega num lugar, aí o pessoal olha, aí na hora de comprar, de negociar, de vender, aquela coisa todinha, aí o pessoal, fulano de tal. No caso dele, ele está usando como estratégia. Eu faria isso também, mas agora não com aquela ideia de assim, vou comprar esse carro para me sentir mais importante. Não sei se deu para entender onde eu quero chegar. Você botar um perfume caro para impressionar o seu cliente, ou porque você gosta, tudo bem. Agora você botar para você se sentir melhor do que as outras pessoas, é uma demonstração que você não tem consciência de quem você é. Ou seja, então se você perder o emprego, se você perder a saúde, se as pessoas te deixarem, você vai se amar menos? Aí é que está o caso. As pessoas que me desprezam, elas só me mostram um recado. Elas têm um problema delas, não tem a ver comigo. Agora, quando eu junto com elas para me desprezar, aí já virou um problema meu. Eu não sei se dá para perceber que assim, às vezes, né, as pessoas não acreditam em você, elas não acreditam na sua visão, elas não acreditam no seu trabalho. Isso é problema delas. Agora, quando você deixa de acreditar em si, quando você deixa de acreditar na sua visão, quando você deixa de acreditar no seu trabalho, aí já virou um problema seu. Então é como eu disse, sabe, se você pode, é como, por exemplo, devido a essa questão do meu tratamento de saúde mental, observa bem como é que são as coisas. Hoje eu me barbeio toda terça, quinta e sábado, como disciplina, como se eu mandasse em mim, uma coisa mais ou menos assim. Mas há um tempo atrás me faltava energia. O que eu fiz? Vamos criar o hábito. E aí o que vai acontecendo? Nisso que você se barbeia, se olha no espelho, se sente melhor. Percebe? O aspecto externo influencia o interno. Pode parecer bobeira. Botou o ombro mais esguio, você já se sente melhor. Entende? É como, por exemplo, a moça ou o rapaz se matricularam na academia hoje. Amanhã a tia já está botando fotinho no Instagram, já está se sentindo. Por quê? Porque você começa a fazer coisas que vai fazendo no terreno, né, João? Você vai começando a se sentir melhor. Entende? Você se matriculou na faculdade, é o primeiro mês, mas se bobear, você já está começando a dar até palpite para os outros, porque você está começando a se sentir melhor.
Agora percebe que é você quem tem que dar o pontapé. Você não pode ficar esperando que o mundo seja a sua mãe. É que nem o meu filho faz um negócio, se a gente não olhar, ele fica assim, ê, porque ele quer que a gente fale ê. Ele quer torcida. Para ele é bonitinho, ele tem 3 anos, eu não posso me dar esse luxo. Eu tenho que vibrar por mim. Eu tenho que torcer por mim, eu tenho que acreditar em mim, eu tenho que investir em mim. E isso não tem a ver com Deus. Eu sou imagem e semelhança de Deus, eu sou a menina dos olhos de Deus, eu sou especial para Deus, eu custei o sangue de Jesus. Não tem a ver com Deus. Deus já me carrega no colo, Deus já tem o meu nome gravado na palma da sua mão. Não tem a ver com Deus, tem a ver comigo. Agora já percebe o quanto a gente que é crente tem baixa autoestima? Tem gente que fala baixa alta estima, tá errado, tá, Ney? É baixa autoestima. Então o que acontece? Às vezes a pessoa ela se ama pouco. O que você pensa quando alguém soa o seu nome? Sabe qual é a ideia que você tem de si mesmo? Quem é você quando você olha no espelho? É que nem quando alguém vem me encarnar, tá com pé de galinha, né? Eu falei, sabe por quê? Porque eu vivi até agora. Eu podia ter morrido com 15 anos e não teria pé de galinha. Tá dando para entender? Às vezes as pessoas tentam desmerecer a gente. Eu lembro, por exemplo, que eu tinha gravado um DVD de mensagem. Podem ficar tranquilos que isso não vai acontecer aqui. E nessa mensagem, o DVD durava 1h30. E aí nisso uma pessoa foi, e comprou um DVD meu e falou assim, mas rapaz, 1h30? Eu falei, e domingo passado eu fui pregar numa igreja, vendi 23 DVDs de 1h30. Por que eu estou falando isso? Porque às vezes a pessoa ela quer te botar no chão. Tá dando para entender? E ela quer dizer para você que você é coisa nenhuma. Não, irmão. Você é a imagem e semelhança de Deus. Você não deve ficar arrogante e se achar melhor do que os outros, mas você também não é pior do que ninguém. Você tem defeitos, eu sei que tem, mas as pessoas que criticam você, elas também não têm defeitos? Você acha que as pessoas que falam mal de mim, elas também não têm nenhum motivo para alguém falar mal delas? Porque o pastor Roberlan, vai ver a vida desse fedorento, vê se também ele não tem problema. Claro que tem. Só que ele está gastando tempo falando mal de mim, em vez dele cuidar da vida dele. E eu entendo que assim, a energia que eu vou gastar tomando conta da tua vida, eu tomo da minha. E deixa os outros falar de mim. Como dizia uma música do meu tempo de criança, deixe que pensem, que digam e que falem. E aí eu gostaria que você pensasse nisso com carinho. Ame-se. E isso não é egoísmo. Egoísmo é você se achar melhor do que os outros. Egoísmo é você não ser solidário. Egoísmo é você achar que você tem mais problema do que todo mundo. É como eu já disse, aquela pessoa, que assim, ela acha que todo mundo está falando mal dela. Isso é narcisismo. Então imagina, uma igreja com 100, 150 membros, o pastor está mandando indireta só para ela. Vai catar coquinho, pelo amor de Deus. Tanta gente com problema e ela acha que ela é o motivo de assim, o pastor lá está mandando isso aqui para mim, não sei o que lá. Isso é o que? É a pessoa se sentir no centro do universo. Ela está passando na rua, tem gente conversando, o pessoal rindo, está rindo de mim. Ou seja, ela acha que tudo é ela. Não. Ou seja, amar-se não tem a ver com você achar que você é o centro do mundo. Não é. Você não existia e o mundo estava aí. Você vai morrer e o mundo vai continuar. A ideia de amar-se não é ser o centro do universo. Mas a questão é que é o seguinte: você não é o resto de nada. Você foi criado à imagem e semelhança de Deus. Deus preparou o céu para você. Jesus veio ao mundo por sua causa. O Espírito Santo mora em você. Então, se ninguém mais valoriza isso, que pelo menos você valorize isso. Ame-se. E isso não é egoísmo. Isso é autoestima. Isso é você se valorizar. É aquele caso, por exemplo, como eu falei, o caso da dona lá, que foi o início do nosso bate-papo aqui. Não quer, tem quem queira. Entende? É aquele caso assim, olha, tudo bem, eu posso não ser a mulher dos seus sonhos,
Mas deve ter alguém sonhando comigo, hein, caboclo? Tu fica ligado. Tá dando para entender? Eu posso não ser o homem da sua vida, mas deve ter mulher querendo um homem igual a mim. Então, eu não sei se dá para perceber que assim, esse sentimento que assim, tudo bem, pode ter gente que sabe mais do que eu para pegar aquela vaga naquela empresa, mas talvez não seja tão comprometido como eu. Ou seja, você tem alguma coisa de positivo, eu não sei o que é, aí é você quem deve procurar. O problema é que a gente cresceu ouvindo muita coisa negativa. Muitas vezes nossos pais, querendo que nós fôssemos mais fortes, às vezes chamaram a gente até de burro. De repente, nossas mães, mas tu é mole igual teu pai, né? Porque assim, às vezes o casal faz isso, né? Aí descarrega no filho um problema que tem com o cônjuge. Tu é banana igual tua mãe, mas tu é igual tua avó, tu é igual, né? E aí o que acontece? E a criança às vezes vai crescendo assim. É aquele menino que cresce pensando assim, eu sou burro, por quê? Meu pai disse, e eu acredito no que meu pai disse. Eu não vou dar certo na vida, sabe por quê? Minha mãe disse que homem nenhum presta. E a gente vai inculcando essas coisas, e a gente começa a acreditar nessas coisas, sabe? E a gente, por exemplo, às vezes na própria igreja, a gente só escuta coisas negativas às vezes. Eu sou o problemático, eu sou chato, e às vezes a gente acredita nisso. Eu não sou o chato da minha igreja, eu não sou o problemático da minha igreja, eu não sou uma pessoa difícil, eu sou uma pessoa que tem problemas, mas eu vou degrau a degrau, eu vou dar a volta por cima. Minha igreja hoje tem esse problema, mas ela vai deixar de ter, e a começar em mim, Deus vai quebrar corações. Ou seja, não é o fato de você ter um problema que você é um problema, não é porque você fracassou que você é um fracasso. Como eu disse, Deus lança o nosso pecado no mar do esquecimento, mas os irmãos vão lá pescar de vez em quando, né? Sabe fulano? Aquele. Deu para entender? Então é importante a gente ficar ligado com isso, né? É como quando alguém vai falar mal, né, de um pastor, porque ele teve aquele problema no casamento, tá? Ele teve aquele problema no casamento, mas ele abençoou a minha vida, e eu não vou esquecer disso nunca. O problema dele foi sexo, e o meu? Ninguém vê minha inveja, ninguém vê minha arrogância, ninguém vê minha mentira. Traição é mais fácil de ver, ou seja, está todo mundo devendo. Eu não sou melhor do que ninguém, mas eu também não sou pior do que ninguém. Então eu não quero que você me trate melhor do que todo mundo, mas eu também não vou aceitar que você tem o direito de me tratar como se eu não fosse coisa nenhuma, é direito seu, mas eu não me dou o direito de aceitar esse tratamento dentro de mim. Lembra quando o irmão de Davi, agora para fechar, quando o irmão de Davi chega para ele e fala assim, o que você está fazendo aqui? Cadê aquelas poucas ovelhas lá do meu pai? Olha como é que são as coisas. Os soldados estão no campo de batalha, os soldados estão com o rabo entre as pernas, com medo de Golias. Golias está perguntando se tinha homem naquele lugar, e está todo mundo quieto. A Bíblia diz que Saul era tão alto que os homens mais altos davam nos seus ombros. Também estava acovardado o Davizinho, que foi levar uns queijos lá para os caras. O Davizinho que foi lá para levar lanche, chega e pergunta, o que a gente ganha se derrubar esse cara aí? O cara fez isso. Enquanto está todo mundo focando no problema, Davi está focando no sonho. Olha a diferença. Tem gente que está assim, meu Deus, eu tenho que levantar agora nessa chuva. Tem gente que está pensando assim, olha, o que eu faço com o dinheiro que eu vou ganhar no final do mês? Cada um com o seu foco, né? É como, por exemplo, lembrando, irmão Marinese, da caminhada, tem gente que está assim, meu Deus, eu vou ter que andar daqui até lá. Tem gente que pensa assim, já estou me vendo lá, né? Marinese já está imaginando o espelho, já estou me vendo lá. Quando você foca no sonho, o sacrifício já não é mais sacrifício, entende? Está todo mundo indo passear sábado de noite, eu estou estudando para o concurso. Meu Deus, estou tendo que estudar. Não, se você focar no sonho, não é sacrifício. Então Davi não está olhando para a guerra com Golias. Davi está olhando o que eu ganho. O irmão dele, em vez de admirá-lo, como assim? Eu queria ter metade da coragem do meu irmão. Não.
Percebe que geralmente os mais críticos são os mais próximos. Agregar e agredir são palavras muito próximas. E aí nesse caso, o que você está fazendo aqui e tudo tal? Davi fala assim: eu só fiz uma pergunta. Davi não para bater boca com o irmão. Davi deixa o irmão, fala com a minha mão e segue. E a gente conhece o final da história. Se você olhar, por exemplo, a passagem de Jesus antes de ressuscitar Lázaro: Lázaro dorme, mas eu vou ressuscitá-lo do sono. E eu costumo brincar, né? Tem pastor que reclama da equipe de liderança que tem ao seu redor. Eu falo assim: não, vocês não leram a Bíblia não. Olha a equipe de Jesus. A equipe de... aquilo sim era carne de pescoço. E aí nesse caso, o que acontece? Jesus fala assim: vou lá. O que Tomé fala? Ele vai morrer, e a gente ainda vai morrer com ele. Já pensou, você é líder de uma equipe e o cara que está do teu lado, em vez de te apoiar, fica te dando facadinha no rim? Foi com Jesus. Olha lá no texto, Jesus não responde não. Se é um de nós, a gente vai falar assim: escuta aqui, tu está do meu lado ou tu está do lado do demônio? Se é um de nós, pô Tomé, pelo amor de Deus Tomé, brincadeira, né? Você é da minha equipe ou não é? Está fechado comigo ou está fechado com outro? Entende? Não. Diz a Bíblia que Jesus não responde nada. Jesus segue, ressuscita Lázaro e todos viveram felizes para sempre. Sabe por quê? Porque a ofensa só pega se você agarrar. Se você não agarrar, é veneno do outro com ele mesmo. A pessoa está envenenada, projeta o veneno dela em você, você não agarra e ela continua com o veneno dela. Eu lamento por ela, porque ela podia ter uma vida mais feliz, uma vida que vai acabar daqui a pouco. Ela podia ter uma vida mais feliz, podia experimentar mais da vida, mas ela está no veneno. E eu vou ser burro se eu engolir a ofensa e ser envenenado por ela. Entende? O que a gente está fazendo em relação à questão da prevenção de saúde contra coronavírus? A gente está fazendo de tudo para não pegar. É a máscara por causa da saliva, álcool gel e tudo tal, mas a gente não protege a nossa emoção, que nem a gente está se protegendo para não morrer. E aí o que acontece com a gente? A gente se sente um resto, a gente se sente um lixo, a gente aceita tudo, a gente atura tudo e a gente banca o coitadinho. Você não é coitadinho. Guerreiros não são vítimas. Você é imagem e semelhança de Deus. Você é filho de Deus. Deus mora em você. O Deus onisciente, onipotente e onipresente mora em você. Jesus morreu por você. O sangue de Jesus te purifica de todo pecado. Moradas no céu foram preparadas para você. Deus, quando colocou o homem na terra, falou o que? Dominai a terra e sujeitai-a. Deus colocou você aqui para crescer. Deus colocou aqui você para avançar. A Bíblia diz que a vereda do justo é como a luz da aurora, vai brilhando, brilhando e brilhando até ser dia perfeito. Hoje eu estou passando por essa fase, mas eu não sou essa fase. Isso é provisório. Hoje o meu carro fica assim. Hoje é assim. Está dando para entender? Hoje, por exemplo, eu vou lá no sapateiro, coloco uma sola nova. Hoje é assim. Mas isso é provisório. Deu para perceber? Hoje você está passando por esse problema na vida amorosa. Hoje você está passando por esse problema de saúde. Hoje você está passando por um problema ministerial. Mas hoje, sua vida não é isso. A vereda do justo é como a luz da aurora. Vai brilhando e brilhando até esse dia perfeito. E o dia da sua honra vai chegar. Agora, eu não sei se dá para perceber. Isso é o que eu estou falando. Mas você pode voltar para casa todo animado e falar assim: isso aí é o que o pastor falou lá, rapaz. A vida é isso aqui, ó. A escolha é sua. A águia pode ser criada com galinhas, mas ela é águia. A escolha é sua. Você pode ficar ciscando com galinhas, ou você pode voar acima das nuvens. É você que decide. É você. Não é a sua natureza. Deus já lhe deu a natureza. Não é a oportunidade. As oportunidades estão aí. A questão é você. Quem é você? Como você se vê? Como você se trata? Essa é a questão. Então, vamos ficar de pé para nós orarmos ao Senhor. E eu lembrei do meu papo vindo para cá com a minha sogra.
Ontem todo mundo feliz por causa dos seus 82 anos. Só que minha sogra, ela sofre de Parkinson, né? Então ela tem alguns problemas, né, cognitivos, motores, assim, ela está muito comprometida e isso afeta o humor dela. Então ela estava muito triste. E aí eu estava falando com ela que assim, a vida é desse jeito. Eu, por exemplo, com 20 anos, não tinha gastrite, não tinha dor no joelho, não precisava usar óculos. Estou com medo dos próximos anos, né? Se agora está desse jeito. Mas assim, o que eu posso fazer? Fazer a minha parte. Ontem, por exemplo, pedalei mais de 4 quilômetros, quase 8, entendeu? E aí o que acontece? Fiz minhas abdominais e vou continuar fazendo. Para quê? Para tentar manter o corpo que Deus me deu. Aí é que está a questão. Eu não posso mudar minha genética, mas eu posso cuidar do que Deus me deu. Eu não tenho como mudar o Brasil, mas eu posso mudar o meu modo de lidar com as coisas ao meu redor. Mas isso depende de como eu me vejo, como eu me respeito, como eu lido com o modo que as pessoas me tratam. Então você não é maior do que ninguém, mas você também não é menor do que ninguém. Ninguém está te fazendo favor por gostar de você. Você tem o seu valor, sabe? E assim, não é autoajuda, é Bíblia, é Jesus falando. Ame o seu próximo, mas você tem que se amar. Você precisa se amar. Você pode falar isso para o seu vizinho? Você precisa se amar, entende? Você precisa se respeitar, você precisa se valorizar. Então é o seguinte, bote a melhor roupa que você puder botar, faça o que você puder fazer. Você de repente não tem dinheiro para um perfume caro, mas pode botar um bom desodorante, entendeu? Ou seja, faça o melhor, com o melhor que você tem. Amém? Oremos então. Querido Deus, muito obrigado. Obrigado por essa oportunidade. Obrigado pela tua palavra. Obrigado pelas nossas vidas. Nós não merecemos nada do Senhor, mas ó Deus, nós merecemos as colheitas daquilo que plantamos. Então ajuda-nos a plantar o melhor possível. Ajuda-nos a plantar boas obras. Ajuda-nos, ó Deus, a plantar boas palavras. Ajuda-nos, Senhor, a plantar bons pensamentos. Ajuda-nos a plantar bons relacionamentos. Ajuda-nos, ó Deus, a nos protegermos emocionalmente dos ataques verbais, das palavras contrárias, das ofensas, das maldições. Ajuda-nos, ó Deus, a nos amarmos, para que possamos, ó Deus, amar o próximo como nos amamos, e que esse amor ao próximo seja um amor saudável, em vez de ser, ó Deus, um sentimento doentio, porque nós também não sabemos nos amar. Ajuda-nos, ó Deus, a reescrever a história da nossa vida, dos nossos relacionamentos, das nossas famílias e das nossas igrejas. É a oração que eu faço, tão somente para a tua glória, na força do teu Espírito, em nome de Jesus. Amém? Então, que Deus a todos abençoe, né? Ame-se, isso não é egoísmo.